como mudar a sua vida e viver você com essa satisfação de realização. Tudo sempre que me motivou foi a prosperidade. Eu quero muito ser próspera. Mas pra mim a prosperidade é você sentir plenitude em todas as áreas da sua vida. É você estar bem em todas as suas relações. A sua relação com você mesmo, a sua relação com Deus, a sua relação com seus filhos, com seu cônjuge, com as pessoas que você trabalha, fazer o ambiente da tua casa ser um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde os seus filhos estejam crescendo conscientes, sabe? Aí sim a prosperidade consegue chegar e fazer morada na tua casa. Ela cresceu cercada de arte, nasceu entre acordes e holofotes e decidiu trilhar sua própria jornada com coragem, versatilidade e brilho. Cantora, compositora, apresentadora, mãe, artista brasileira pioneira no metaverso e agora vivendo a fase mais pop e próspera da sua vida, ela mostra que prosperidade vai muito além do palco. É sobre transformação, reinvenção e presença. No episódio de hoje, você vai descobrir como é possível mudar de vida, se reconectar com a própria essência e construir sucesso em todas as áreas sem abrir mão de quem você é. A nossa convidada é Luísa Posse. Como foi sua relação com Deus durante esse período? Cheguei em Jesus Cristo e senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que lindo. Senti um abraço, senti uma paz. E isso foi muito disruptivo na minha vida. Minha vida virou de cabeça pra cima. Quanto mais relação com Deus eu tenho, mais isso tá trabalhando no meu caráter. Quanto mais trabalho tem no meu caráter, mais eu consigo ver a transformação na minha vida. Isso que eu acho mais legal, né? Por exemplo, a partir de você, as gerações vão ser diferentes, né? Quando você tem uma cura, você cura todas as gerações pra trás e você cura as gerações pra frente. Turma, uma pequena pausa no episódio só para falar que a temporada da Trinca já começou e os últimos ingressos estão acabando. Então se você clicar no link ou em algum lugar da descrição do vídeo, não sei por onde você está assistindo, mas você vai para o site da Trinca e você pode garantir o seu ingresso para a nova edição da Trinca que já começou. Tá animal para todo mundo que quer crescer o seu negócio, crescer a sua receita, o seu faturamento. Você precisa estar na maior sala de aula do Brasil, que são os eventos da Trinca que acontecem em São Paulo. Essa edição, tá bom? Então, garanta o seu ingresso, não perca e agora vamos ao episódio. Mas antes de seguir, dá só um pause, garanta o seu ingresso e aí você volta a curtir esse super episódio, tá bom? Recado dado. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso e hoje eu recebo ela, assim como vocês viram na nossa abertura, que já me encantou com o papo, foi super bacana e eu tenho certeza que vai gerar boas reflexões. Então, obviamente, eu gosto de começar sempre com quem está no nosso estúdio para receber a nossa convidada. Palmas para a Luísa Posse, palmas para ela! Obrigada, obrigado, viu, Lu? Obrigada a você, eu te admiro tanto. Obrigado pelo carinho. carinho. É muito bom estar com as pessoas que a gente admira, né? E eu vou adorar bater papo com você, porque eu acho que você vai trazer ângulos de visões muito bacanas pra galera. Você é uma pessoa que gosta de servir, Sim. gosta de contribuir, Exatamente. gosta de dividir. Eu acho que é muito importante isso na vida, né? Eu acho que o sucesso tá em duas coisas, você crescer e contribuir. Eu acho também, acho que o propósito, na verdade, né? Quando você descobre que o propósito, por mais que ele seja diferente para cada pessoa, mas ele tem uma essência, assim, um núcleo, que é o servir. Então, quando eu descobri que esse era o meu propósito, a minha vida inteira foi começando a girar em torno desse propósito. E servir também, né? Tem várias frentes, mas uma dessas frentes é falar sobre coisas que podem inspirar as pessoas. Exato. É por isso que eu tô aqui. E você viu que o nosso podcast é sugestivo, né? Como você fez isso é a partir de um como, que eu falo para todo mundo que é a palavra mais buscada na internet. É como, mesmo? né? No YouTube, como Não é verdade? fazer alguma coisa, né? E o pessoal, a gente sempre traz a partir de um como para bater esse papo, e o pessoal colocou um tão legal, cara, que eu quando vi, eu falei assim, uau, é totalmente isso, né? Como mudar a sua vida e viver você com essa satisfação de realização. Né? Porque, é o que você falou, a manutenção do propósito passa a ser um grande objetivo de vida, né? Aham. Que às vezes, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa, mas perderam aquele brilho, Sim. perderam a vontade de fazer. E eu acho que você começou sempre a sua vida, a sua carreira, e você constantemente está se reinventando. O tempo inteiro. E eu queria ver a tua ótica. Como você se enxerga como reinvenção? Se tem alguém, por exemplo, no momento de virada, de testar coisas novas, você sempre está testando coisa nova. Sim. Né? Você sempre tem essa cultura de mudar, de se aventurar. E como que você enxerga isso? Como que você vê isso? Você já se sentiu assim também precisando reinventar?
Como é que... Conta um pouquinho Eu disso acho pra mim. assim, Caio, o pior inimigo do ótimo é o bom. Então, quando tá bom, você não muda. Você vai vivendo ali, aí você vai ficando numa zona de conforto e você vai fazendo mais do mesmo. Mas quando tá ruim, você fala, não, cara, eu preciso que isso aqui seja ótimo. Você busca o ótimo, você não busca o bom. Quando você quer mudar, você busca o ótimo. É. Então, em vários momentos da minha vida ou da minha carreira, eu senti o ruim. Eu senti, meu Deus, aqui não tá um bom lugar pra mim, aqui não tá me dando o que eu preciso, aqui não tá me recompensando da maneira que eu esperava, então eu vou buscar, eu vou procurar. Eu venho de uma era analógica. Eu comecei no ano de 2000, 2002 eu lancei meu primeiro álbum. Então, assim, é muito bacana quando você tá no começo, porque todo mundo quer falar com você porque você é novidade. Agora, você fazer sucesso 25, 22 anos depois é muito difícil, é fruto de reinvenção mesmo. Quando a gente passou para a era do digital, como é que eu me reinvento no digital? E acho que uma das maiores lâmpadas assim que acenderam na minha cabeça é o seguinte, quando você é criança, você pode falar, não gosto de brócolis, né? Eu não gosto de vagem. Quando você é adulto, e quando eu digo adulto, eu digo pessoa madura, isso independe da idade que você tem, porque tem muita gente de 80 anos que não é maduro, tem muita gente de 14 anos que é maduro, você entende que tem coisas que você precisa fazer. Então, assim, no começo, né, dessa era digital, muita gente falava, mas eu não gosto de internet, eu não gosto. Não importa. Não importa se você gosta daquilo. Você sabe que você tem que fazer. Assim como treinar, você sabe que você tem que treinar. Pra quê? Pra ficar sarado? Não, pra conseguir pegar a geleia em cima do armário quando você ficar velho, entendeu? Então tem coisas que você simplesmente precisa fazer. Então eu reinventei um personagem para que isso tivesse sentido na internet. Quando eu vi que aquele personagem também não fazia mais parte do que eu sou hoje, porque eu acho, assim, Caio, que é uma coisa que eu procuro muito fazer. Me atualizar de mim mesma. Tá. Porque é o seguinte, tem frases que você diz ao longo da sua vida e você repete, e às vezes você se pega repetindo e você fala, cara, eu não penso mais assim. Você já teve muito isso? Ah, já tive. Bom, né? Se você me perguntar agora exatamente o quê, talvez eu não lembre, mas quando eu chegar em casa eu vou lembrar, vou te ligar e vou te falar. Mas vários momentos, assim, de falar coisas e falar, ué, eu nem penso mais isso. E assim é com seus desejos, né? Às vezes, por exemplo, eu desejava ter uma agenda de 20 shows por mês. Eu desejava isso quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 40, tenho 2 filhos em casa. Eu desejo ganhar mais por show. Mas eu desejo fazer shows e ter a vida com meus filhos e ver meus filhos crescerem. Então, eu me vi. Isso aí, tá aí uma resposta. Não, eu quero 20 shows por mês, eu quero 20 shows por mês. Peraí, essa é a Luísa de 20 anos. Então, assim, ao passo que eu preciso me reinventar publicamente, eu preciso também me reinventar de dentro para fora com os meus desejos atuais. Então, assim, o como eu fiz isso vem muito daí. Aí uma mudança que teve, né, assim, de um ano pra cá, acho que é menos de um ano, talvez. Eu bebia muito, Caio. Eu bebia a perder de vista. Sério? Sério. E eu fazia meme disso, porque beber é visto super ok, né? As pessoas... Outro dia eu tava até na festa da Luísa, que é meu show, que é super animado e não sei o quê, e eu bebo muito isotônico, porque eu preciso me hidratar durante o show, eu perco muito líquido. E eu fiz assim, gente, isso aqui é isotônico. Aí as pessoas vaiaram. Aí eu falei, não, é cachaça! Então, assim, você dizer que você parou de beber, você sofre um preconceito muito grande. E eu fazia memes de bebida na internet. Os memes viralizavam, nananana, até que um dia, não sei, bati a cabeça na parede, não sei o que aconteceu comigo. Quando eu parei de beber, né, eu e meu marido paramos de beber e eu falei... Parou total. Paramos total. Hoje eu até me concedo alguns momentos, mas assim, raros momentos, com um espaçamento bem grande entre eles. Fazer um brinde, celebrar alguma coisa. Mas entendi. porque assim, o hábito, né, ele gera essa volta. Sim, então você prefere não ter o gatilho no sábado, ali. Por que no outro sábado eu não vou beber? E o outro? Então eu prefiro não ter esse gatilho. Mas quando eu parei de beber, foi um marco na minha vida, e foi um marco na minha vida externa. Por quê? Eu fazia meme de bebida. E de repente eu olhei e falei, cara, eu tô fazendo uma coisa que as pessoas passam o dedo, né, literalmente, na vida dos outros.
E não vai acontecer nada com a vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo eu fiz tanta coisa importante com a minha vida. Eu mudei tanto a minha vida, eu conquistei tantas coisas na minha vida. E eu não tô colocando isso em lugar nenhum. Isso não tá servindo a ninguém. Isso não tá testemunhando pra ninguém, nada. Não tá edificando a vida de ninguém. Eu tô só bebendo e falando para as pessoas beberem. Eu não quero mais isso. Eu tô dando o melhor de mim? Eu tô sendo o melhor de mim? Eu tô usando todo o meu potencial? Ou eu tô desperdiçando isso completamente? E eu acho que as pessoas não se fazem essa pergunta, sabe? Eu acho que as pessoas, elas vão vivendo no modo automático. E elas só vão reagindo à vida. Elas vão reagindo, né? A sua ação provoca em mim uma reação. Mas qual é a minha ação para com você? Teve um estopim ou foi um dia que você fez essa reflexão, essa provocação, essa, entre aspas, batida na cabeça que você teve? Foi de alguma coisa, algo que foi um marco, ou não sei, alguma coisa? Eu acho que assim, eu sou muito boa de data. Então eu parei de beber no dia 4 de fevereiro, no meio do carnaval. Veja. É verdade. No meio do carnaval eu parei de beber. E aí eu tinha muitos conteúdos gravados de bebida. E eles davam muito engajamento. Só que aí eu falei, cara, como é que eu tô falando pra um monte de gente beber, sabendo que isso acaba casamento, que isso acaba com vidas, que isso traz uma dependência, que isso é uma coisa que faz super mal e eu tô aqui ainda usando esse engajamento, não quero mais. Eu quero falar. Tem uma música minha que chama Me Faz Bem, que é do Jorge Drexler, e é uma versão que fala, começa, né, para falar eu canto. E eu sinto que eu tô numa fase que é para falar eu realmente preciso falar. Não que eu vá parar de cantar, mas eu preciso falar. Muito bom. Então, assim, eu acho que não teve um estopim. Eu acho que foi um fato que ligou-se a outro fato e chegou num ponto de falar, não, cara, e agora eu preciso falar. E eu comecei a gravar pensatas, eu comecei a gravar coisas que vinham na minha cabeça e receber um testemunho de volta, assim, cara. O primeiro testemunho que eu recebi foi assim, cara, eu ia me e eu vi teu vídeo. E graças a isso eu não vou mais. Uau! É. E se eu perguntar, como foi a reação da turma, da galera que te acompanhava? Então, eu fiz um curso, até uma imersão, e eu falei isso pro mentor, que eu ia mudar, que eu tava disposta a mudar. E ele falou assim, ó, se prepara que você vai perder uns 200, 300 mil seguidores. E eu falei, não tem problema, vamos lá. Cara, eu ganhei 600 mil seguidores em 5 meses. Então, assim, as pessoas hoje, elas me param na rua pra falar, eu amo teu conteúdo, eu amo as coisas que você fala. Muita gente falando, cara, eu consertei meu casamento graças às coisas que você fala. Eu melhorei de vida, eu passei a não... Porque eu falo muito sobre, assim, a gente não percebe que a gente fica proferindo palavras. Eu acho que todo o meu pensamento vem em se observar, né? Então a gente fala assim, ai, como eu sou burra. Ai, nossa, sou imbecil. Você tá proferindo isso pro universo, você tá colocando isso no universo, você tá dizendo que você é chato, que você é imbecil, que você é burra. Como é que você quer ter uma prosperidade a partir disso? Uhum. E aí, eu e meu marido, a gente fez uma conta. Meu marido parou de beber antes de mim. E a gente fez a seguinte conta. Olha só. Se você bebe socialmente 3 vezes por semana, assim, socialmente, sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, sair pra jantar quarta-feira. 3 vezes por semana, social, pra mim é uma loucura assim. 3 vezes já é muito. Então, mas... É uma média aí das pessoas. Entendi. Né? Uma média... Sim. Aquele final de semana, o pessoal dá uma soltada. Tu bebeu na sexta-noite, no sábado, domingo tomou uma cervejinha, Vamos fazer uma conta aqui comigo. Tá. 3 vezes por semana são 144 dias do seu ano. 144 dias do seu ano é mais ou menos 1/3, um pouco mais, do seu ano. Então, sem você perceber, como eu digo, reativamente, você está se dedicando a uma atividade por 1/3 do seu ano. E aquilo vai te trazer consequências, boas ou ruins. Eu não estou colocando em julgo a bebida. Mas assim, você sem perceber está se dedicando a uma situação, a uma atuação que vai te trazer uma consequência daquilo. Se você faz 3 vezes por semana atividade física, é a mesma coisa. Agora, se você passa 3 vezes por semana pensando no seu sonho, sonhando, colocando em prática coisas que vão alimentar o teu sonho, você está fazendo isso também 1/3 do seu ano. Se você está falando mal de você 5 vezes por semana, são 240 dias do ano que você passa falando mal de você. O que você acha que isso está trazendo do universo? Como é que as pessoas falam sobre lei de ação e reação, sobre lei universal, se elas não entendem que elas mesmas
estão colocando coisas no mundo que estão depondo contra elas. É verdade. Então, assim, na verdade, eu acho que a minha palestra, o meu podcast, as minhas lives podiam chamar Acorda, sabe? Ótimo nome isso. Você não acha? Maravilhoso nome. Acorda! Que, por sinal, tá muito legal o seu podcast, né? Você tá se divertindo pra caramba, né? Ah, eu tô amando fazer esse podcast. Amando, assim, porque as histórias são maravilhosas, são pessoas... Fala pra turma que não conhece o podcast, fala um pouco Tá dele. bom, vou falar. Peraí que eu preciso beber água, eu sou pode. muito bebedora de água. É, você falou isso. Mas é isotônico, viu, gente? Mas é isotônico, gente. Ai, ó, tá vendo? Meu podcast chama Prosperidade 360. Esse também é um nome que eu bati a cabeça e ele veio até mim. Por quê? Prosperidade, eu não tô falando de finanças, né? Eu não sou o primo rico pra ficar ensinando a investir. Não sou essa pessoa. Mas pra mim, a prosperidade é você sentir plenitude em todas as áreas da sua vida. Você então, tá assim, em paz, né? uma paz. Ontem mesmo, eu tive com um empresário que me contou uma história de um artista super renomado, que obviamente eu não vou falar o nome, por mais que você morra de curiosidade. Tá. Mas não é ético da nossa parte. Sim. Um artista muito renomado, que faz muitos shows, há muitos anos de carreira. E ele falou pra mim, tudo que ele ganha, ele gasta. Se você falar hoje pra ele, me dá 5 mil reais, ele não tem na conta dele. Eu fiquei em choque, mas não fiquei. Por quê? Porque a prosperidade, ela não tá em você conseguir ganhar o dinheiro. Ela tá em você conseguir manter o dinheiro, em você conseguir reter o dinheiro. E as pessoas acham que isso é um planejamento financeiro e não é. A prosperidade é você estar bem em todas as suas relações. A sua relação com você mesmo, a sua relação com Deus, a sua relação com seus filhos, com seu cônjuge, com as pessoas que você trabalha. Se você está em paz com isso, se você perdoa os seus pais pelo que eles fizeram para você, se você perdoa os seus filhos, se você também tem perdão, porque a gente fala muito sobre perdão, mas a gente não fala sobre pedir perdão. Exatamente. Então, assim, se você também consegue perdoar e pedir perdão, ou seja, ter uma autoconsciência de que você fez mal para as pessoas, se você consegue honrar o teu pai e a tua mãe, e honrar nada mais é do que ser grato ao teu pai e à tua mãe, se você consegue ter essa relação com o seu cônjuge, de não extorquir, de não competir, mas de realmente ser uma comunhão, se você consegue orar com o teu parceiro, fazer o ambiente da tua casa ser um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde os seus filhos estejam crescendo conscientes, sabe? Aí sim a prosperidade consegue chegar e fazer morada na tua casa. Uau. Porque senão, de verdade, Caio, ontem pra mim foi mais uma confirmação do que eu já sabia. Esse cara, esse artista, que faz milhões de shows no mundo inteiro, se você pedir pra ele hoje, me empresta 5 mil reais, ele não tem 5 mil reais. E ele faz 5 mil reais, ele faz muito mais que isso, ele faz milhões de reais por mês. Mas ele não retém. E eu sei que ele tem uma família completamente disfuncional, emocionalmente falando. E isso, mais uma vez, confirma o que eu já sabia, o que eu já vivi, o que eu já vivenciei e o que eu estudei sobre. Então, você precisa ter um relacionamento, vários relacionamentos saudáveis na sua vida, para se sentir próspero, porque também de nada adianta você, mais do que eu, conhece quantos bilionários você conhece tristes, arrasados, destruídos emocionalmente. Então, para mim, a prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre você, todas as áreas da sua vida estarem bem encaminhadas para que você deite a sua cabeça no travesseiro e não tenha aquela sensação horrorosa que a gente tem. Que é, ai, meu Deus, ai, que culpa. Ai, não liguei. Ai, não falei. Ai, não fiz. Ai, fiz demais. Ai, eu me exaltei. Sabe, é tão bom deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu fui o melhor que eu podia ser. De mim mesmo hoje. Eu posso deitar e dormir. Você até contou uma passagem, eu queria que você falasse um pouco mais. Quando você falou que parou de beber, eu conversei com meu marido, ele parou uma semana antes. Com certeza deve ter rolado conversas. Ah, sim. E com certeza essa cumplicidade de vocês no mesmo plano deve ter feito algo que era um desafio se tornar mais poderoso de ser vencido. Primeiro, eu queria saber a sua visão nisso. Foi aquela coisa que já tinha uma visão de um ou outro. Cara, eu tenho que estar compradaço com a minha mulher nesse desafio. A gente precisa estar junto. É um padrão de vocês, assim, sempre essa comunicação frequente. Conta um pouco mais, porque quantas pessoas estão tentando ganhar um desafio, só que sozinho.
Então, Caio, isso é muito importante que você tá falando, mas eu vou até abrir um pouco mais, Tá. porque as pessoas não falam sobre isso. Boa. As pessoas não falam o quanto a bebida destrói os casamentos. E elas vão aguentando ali, até que uma hora elas não aguentam mais e o casamento acaba e a família é destruída. E eu sou filha de pais separados, que viveram em cidades diferentes, eu sofri demais com isso. Então, o que eu puder ajudar as pessoas a que isso não aconteça, eu vou ajudar. Tanto que quando eu falo para pessoas, para mulheres, que nós dois paramos de beber, primeiro elas ficam em silêncio, depois elas falam, nossa, meu marido precisava disso também. Falou, então eu vou parar de beber. No dia 21 de janeiro ele parou de beber, eu não botei fé, logicamente, falei, eu vou continuar bebendo. E continuei bebendo. Quando deu o dia 4 de fevereiro, eu bebi. Bebi. E eu ficava pensando assim, mas eu não tô na vibe ainda. Até que veio uma voz e falou na minha cabeça assim, essa vibe que você quer, você não vai encontrar assim. Você tá bebendo aí à toa. Uau. E aí, Caio, eu falei pra mim mesma, se eu quero que o meu casamento continue, prospere, eu preciso dar força pro meu marido, porque não vai dar pra ele parar e ter uma mulher que tá em outra frequência, em outra batida, vibrando num outro canal ali, numa outra esfera. Não vai dar. E essa vibe que eu quero, ela não vai chegar através da bebida. Então hoje eu parei também, porque eu quero que meu marido continue parado, porque eu quero que meu casamento prospere, porque eu quero dar uma família para meus filhos e porque eu tô buscando no lugar errado. Então foi o dia que eu virei pra ele, a gente riu muito, porque eu falei assim, não, porque nós que não bebemos no dia que eu parei. Aí ele Isso aí, já eu falei, assumiu ali a decisão. Ele falou, Isso você aí, é muito gostei. cara de pau. Eu falei, mas eu não vou mais beber. Aí ele, tá bom. Ele também não acreditou. E não bebemos. Eu falei, não, porque nós, pessoas que não bebem. Pessoas maduras que tomam decisões conscientes. No dia 5 de fevereiro, assim, eu falei. A gente na Bahia ainda, no carnaval. E aí eu não bebi mais, assim, e aí um deu força pro outro, que é isso que você tá falando, né? E aí se me permite até falar um pouco mais sobre essa coisa da comunidade, da união. Uhum. A gente não foi chamado por Deus para orar sozinho, né? Na Bíblia, em Mateus, está escrito, onde 2 ou mais estiverem orando em meu nome, lá eu estarei presente. A gente foi chamado para orar junto, para eu orar e você dizer amém. Para eu orar e você dizer em concordância amém. Então, assim, não adianta só ter um pilar na casa que tá ali orando ou que tá vibrando numa energia se o outro tá em completamente uma energia oposta. Se você quer que esse casamento dure, se você quer que essa empresa dure, os sócios têm que estar alinhados na mesma frequência vibracional. Então, eu e meu marido, a gente se uniu em oração, a gente se uniu em propósito, o podcast é meu e dele, ele é meu sócio, a palestra é minha e dele, nós somos sócios, ele tem a palestra dele porque ele foi diretor do Faustão durante 25 anos, hoje ele é diretor do João, que é filho do Faustão, então ele tem a palestra dele de comunicação, a minha de prosperidade, então a gente foi alinhando propósitos, a gente foi se unindo em oração, porque um precisava da concordância do outro, porque a gente queria realmente a presença de Deus na nossa casa. Então não dá para eu fazer tudo sozinha. A gente está muito acostumado na força do braço. Eu não sei se você viu um vídeo que eu postei sobre o cavalo. Qual que é esse do Eu vou cavalo? contar do cavalo, que é muito legal. É uma história real. O cavalo cai no atoleiro e ele fica até aqui de lama e ele desiste. Ele fala, cara, ele pensa, não vou sair desse atoleiro. Ele para de se mexer. E aí chegam os homens e falam, como é que a gente vai salvar esse cavalo? Assim, no meio do nada, desse deserto, desse atoleiro, não tem como. E um homem tem uma ideia, ele fala, eu vou pegar os outros cavalos para começar a rodar em volta deles, para começar a correr em volta dele, para ele ver a força que ele tem. E os cavalos começam a correr, tem esse vídeo. E aí os cavalos começam a dar voltas em volta dele, correr em volta dele, e ele começa a acreditar de novo na força dele, porque ele vê a força do outro, que é semelhante a ele. E ele começa a se mexer, e se mexer, e se mexer, e ele sai do atoleiro.
Então, assim, a gente precisa da comunidade, a gente precisa uns dos outros, e a gente foi acostumado nessa nova geração, nesse novo tempo de tela, né, a ficar muito sozinho, né? A gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente não se comunica com as pessoas, a gente não tem um braço forte. E uma das transformações que aconteceu comigo, né, durante essa jornada aí que eu tô te contando, foi um desejo de me reaproximar da minha família. Que eu vivia muito assim, eu na minha, eu aqui, na força do meu braço, eu olhei e falei, cara, eu tenho tios, meu pai faleceu de Covid, foi uma grande perda pra mim, mas eu falei, eu tenho tios, eu tenho primos, eu tenho pessoas tão legais que eu tô dando a mínima. Por que eu não trago eles pra perto e a gente se ajuda como comunidade? Depois eu olhei pro outro lado da minha família e falei, pô, eu tive um sonho, na verdade, com um primo meu que eu não falava há mais de 5 anos por divergências políticas, religiosas, e eu falei, cara, que bobagem. Chamei, fiz um churrasco pra eles, chamei pra perto, sabe? Então, assim, começar a me munir. Às vezes a pessoa que você precisa tá do seu lado. E você tá aí sofrendo sozinho, falando que você não tem ninguém, mas só que você não olha pro lado, cara. Tem gente demais do lado pra você ajudar, que precisam de você. Eu sinto que quanto mais a gente precisa, a gente quer o outro, a gente tem essa carência, quanto mais a gente quer, mais a gente tem que dar. Eu hoje sou madrinha de um... Tô falando demais, Caio, fala você. Não, tô adorando. Eu hoje sou madrinha de um orfanato, né, uma casa de apoio, que chama Pequeno Cidadão. E eu lembro muito bem que era assim, um fim de semana que eu queria muito fazer show. E não fechou nenhum show. E era uma sexta-feira e o dono do orfanato falou, por que vocês não vêm aqui? E eu ajudava já de outras formas, eu falei, cara, a gente vai. E aí eu levei meus 2 filhos pequenos, o Mateu de 3, o Luca de 5, meu marido e eu. Foi tão transformador receber aquele carinho das crianças. A gente achou que a gente estava indo lá para dar alguma coisa. Receber aquele carinho das crianças pulando no nosso colo, pedindo para eu cantar, sentando no meu colo, meus filhos convivendo com eles, entendendo que não é só pedir Beyblade, não é só pedir Lego, sabe? Entendendo que tem crianças que não tem pai, que não tem mãe, que não tem beijo de boa noite. Então, assim, esses valores, aquilo começou a construir uma maturidade tão grande dentro de mim, de que eu precisava dar, de que eu precisava me emprestar para o outro, de que eu precisava prestar para o outro, sabe? E isso faz a gente crescer e evoluir de uma tal forma que eu sinto isso. Quanto mais carência eu tenho, mais isso é um indicativo de que tá na hora de eu fazer pelo outro. E não querer para mim. É isso que eu sinto. Pergunta. Como foi sua relação com Deus durante esse período? Você acredita que, cara, minha relação, incrivelmente, eu parei, parece que minha relação também foi para um outro patamar. Como que foi a sua relação com Deus dentro desse período? Já estava boa, não estava, sempre foi... Como é que foi? Eu gosto de falar isso assim, quando Deus para de ser uma expressão popular e vira alguém de verdade. Uau. Porque a gente fala muito, né? Graças a Deus. Não, graças a Jesus! Isso não quer dizer nada para algumas pessoas. Ou você só fala com Deus na hora que você precisa, ou... Que Deus é esse, né? Porque tem um monte de Deus por aí. Tem o Deus da Umbanda, tem o Deus do Candomblé, tem um monte de Deus. Eu não fui criada numa família católica, nem numa família... Protestante. Nada disso. Fui criada com anjos e luzes e cores. Até que um dia... Durante esse processo, e eu sei que isso só aconteceu porque eu tinha parado de beber e o Cris também. Tenho certeza disso. Eu ouvi falar de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar com essa dimensão, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é muito disruptivo. Falar Jesus Cristo é muito... Você acha? O quê? Falar Jesus Cristo é polêmico demais, cara. E quando eu cheguei em Jesus Cristo... porque eu já procurava alguns louvores, eu falei pro Cris um dia, eu tô ouvindo louvor, ele falou, meu Deus do céu. E eu falei, eu tô ouvindo, cara. E agora? E aí eu cheguei em Jesus Cristo e senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que lindo. Senti um abraço, senti uma paz, senti uma coisa que nenhum santo, nenhuma entidade, nunca nada tinha me levado àquilo. E me rendi completamente, e o Cristo sentiu também e se rendeu completamente, e a gente foi à igreja pela primeira vez,
E a gente realmente se rendeu a Cristo e colocamos ele como primeiro na nossa casa, somos cristocêntricos. E hoje, aquela história lá do começo de 3 dias, quanto tempo eu dedico a isso? Hoje eu dedico 100% do meu tempo a Deus. Eu consagro todos os meus planos e todas as coisas que eu faço, da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus. E é impressionante como isso transformou a minha visão de mundo, o meu caráter, né? Porque assim, o fruto do Espírito Santo é um fruto, como se fosse uma fruta, como se fosse uma tangerina. Mas dentro desse fruto, desse caráter, tem 9 características. E essas 9 características, elas são dadas a você quando você aceita Jesus como seu Salvador. Que é a bondade, a alegria, a generosidade, o seu caráter. Tudo isso começa a mudar, benevolência, autocontrole. E eu realmente comecei a sentir isso. Então, assim, a minha reaproximação da minha família tem totalmente a ver com Jesus. O perdão que eu consigo sentir, que eu consigo pedir, o que eu consigo me arrepender, sabe? O que eu consegui deixar para trás, o que eu consegui levar para frente, tudo isso é motivado pelo Espírito Santo, por Jesus e por Deus. E isso foi muito disruptivo na minha vida. Porque assim, eu não venho dessa família. Sim. Então, eu perdi muitos amigos. Hoje, muitas pessoas falam que eu tô louca, enlouqueci totalmente. Eu até tava vendo uma minissérie de José, né, do Egito, e eu falei pro Cris, eu quero um cajado. Ele falou, pronto. Pronto. Agora vamos dizer faltava o cajado, né? Faltava o cajado, andar com o cajado. Agora vamos dizer que você enlouqueceu de vez. Mas tudo isso foi livramento. Todas as pessoas que saíram da minha vida, eu agradeço demais a Deus, porque... Eu tenho uma expressão, sua vida virou de cabeça pra cima, né? Ai, que maravilhoso isso, Caio! Sua vida virou de cabeça pra cima. Minha vida virou de cabeça pra cima. E as pessoas que têm entrado na minha vida, os negócios que têm entrado na minha vida, porque todo mundo falou, ninguém mais vai te comprar. Você enlouqueceu, como é que você faz uma festa se você é cristã? Como é que você quer vender publicidade se você é cristã? Só que as pessoas que têm o mesmo propósito que eu estão se alinhando a mim. E quem não tem... não aguenta ficar na presença e sai. Então, cara, ele que tá fazendo. E até o lance da prosperidade, dessa coisa de, eu vou pensar positivo, eu vou sonhar. É muito na força do braço. E quando você tem essa noção, né, tudo que eu penso acontece na minha vida, tudo que eu sonho, tudo que eu visualizo, em algum momento acontece. Quando você tem essa consciência, em algum momento é muito ruim. Porque tem dias que você não consegue vibrar. Tem dias que você não consegue ser essa pessoa maravilhosa. E você sabe que você tá criando. E aí? E aí que entra Deus. Exato. E aí que entra você falar, cara, eu entrego pra ti. Eu entrego porque na força do braço eu não vou conseguir. Porque meus planos, por mais que eu pense neles, que eu sonhe com eles, eles são pequenos e eles são meus. E eu não sei se eles estão servindo pro propósito certo. E você sabe que você escolheu ser Deus, eu não sou Deus. Então, assim, eu descanso. E eu hoje sinto uma paz, que é aquela coisa que fala na música, né? O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Eu não entendia isso, mas é verdade. Não é que não tem aflição. Tá lá na Bíblia, no mundo terás aflições. Mas realmente passa rápido. Não é uma aflição que vem e, sabe, toma conta de mim. Eu sofro de depressão, tomo remédio controlado, mas o remédio não te dá a paz. Ele só te deixa apto para viver. Jesus te dá a paz. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. E legal que você viveu isso com seu marido também, né? E com os meus filhos. Meu filho, eu fui fazer um show sábado agora, de Dia das Mães, e era eu e minha mãe, que a gente tem um show Zizi e Luísa, que é um show histórico, que inclusive a gente vai fazer na Sala São Paulo com a OZESP, e eu quero te convidar. Uau, vai ser que lindo, vai hein? ser bem histórico.
E o meu filho, tava chovendo nesse dia, começou a chover e era em praça pública e tal, e um frio, um vento, né, Dia das Mães. E meu filho de 5 anos virou pro meu marido e falou: papai, eu posso fazer uma oração pra Deus pra não chover no show da mamãe e da vovó? Cara, que eu acho isso incrível. Não, é incrível, assim, criar os seus filhos. E tem uma frase que fala: se o evangelho não muda os pais, ele não serve de exemplo para os filhos. Uhum. Então, assim, eu tenho na minha memória o meu filho com 4 anos trazendo para mim uma garrafinha de cerveja. E eu achava aquilo bonitinho. Ai, que bonitinho, ele pegou a cerveja pra mamãe. Hoje a minha consciência é outra. Eu vejo meu filho orando antes de comer, antes de dormir, trazendo a Bíblia dele, falando: mamãe, eu quero ler a história de Jonas, eu quero ler a história de Daniel. E eu fico tão feliz com isso, porque assim, eu não tive isso. E quando diz, né, a mãe dá o que ela não tem. Eu não tive uma família funcional, eu não tive pais casados, eu não tive uma família emocionalmente equilibrada, nada disso. Eu tô vivendo do zero. Eu tô construindo a partir do zero. Eu não tô reproduzindo, eu não tô reagindo. Isso que eu acho mais legal, né? Por exemplo, a partir de você, as gerações vão ser diferentes, né? É a cura, né? Quando você tem Sim. uma cura, você cura todas as gerações pra trás e você cura as gerações pra frente. E pra frente eu tô vendo realmente essa cura acontecer. Meus filhos, ontem eu falei pra ele: você é feliz, Luca? Eu sou muito feliz. Eu falei: quanto feliz você é? Infinito. E eu fiquei tão feliz, porque assim, eu com 5 anos era a criatura mais triste do mundo. Meu pai tava com câncer, um câncer assim, imagina um câncer há 35 anos atrás, mal de Hodgkin, ninguém sabia o que era isso. Uhum. Eu via meu pai tendo as reações da quimioterapia, passando mal no banheiro, eu via. Eles tinham acabado de se separar, meu pai tava com uma mulher nova, uma mulher que não era uma mulher agregadora. Nossa, como eu fui política. Uma mulher que não era agregadora. E a minha mãe querendo se mudar para São Paulo, a gente morando no Rio. E eu sabendo que eu ia ficar longe do meu pai. Como é que essa criança consegue ser feliz? Não consegue. Então hoje ver meu filho com 5 anos, orando, convivendo com o irmão mais velho, o irmão mais novo, tendo um pai e uma mãe que ele vê que se amam, que ele vê ajoelhados, que ele vê indo no orfanato, doar o seu tempo, sabe, conviver com crianças que não têm o que eles têm, ou seja, entender, e ele leva isso pra escola, e as mães me ligam e falam: que orfanato é esse, que lugar é esse? Eu falo: porque eu não quero que meu filho fique o dia inteiro me pedindo, insaciável. São valores, são princípios, a criança precisa de limite. Eu mando meu filho às vezes pra casa de um amiguinho, eles brincam, meus filhos brincam sozinhos, o amiguinho fica no iPad. Então, assim, as mães estão criando filho pra quem? Estão criando filho de uma maneira reativa. Uhum. Sabe? Ele quer brincar no iPad, deixa. Eles pedem limite. Sabe o que ele falou pra mim? O Luca é muito especial. O Mateu também, mas o Mateu tem 3 aninhos, né? O Luca tá... Sim. O irmão dele, Miguel, ele joga muito computador, muito videogame e tal. Tem 14 anos. E ele falou: eu vou poder jogar videogame assim? Eu falei: não, você vai jogar videogame até um tempo, depois você vai tocar um instrumento, vai ler um livro e vai dormir. Ah, tá bom. E ficou com isso. Passou um mês, Caio. Ele virou pra mim e falou: eu queria te dizer uma coisa, mamãe. Quando eu crescer, eu vou continuar obedecendo as suas regras. Cara, eu achei isso tão sensacional. Eu não sei se vai, mas só dele, ele tá clamando por limite. Ele percebeu que mesmo não querendo faz bem pra ele, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem, né, o meu novo podcast vai chamar Acorda Brasil. Não, é muito bom, tem que ser um lema, tem que ser um blog, tem que ser um momento, um momento acorda. No momento acorda, né, o Acorda Menina já é da Ana Maria Braga, mas assim, Acorda Brasil, porque assim, mães, acordem, pais, acordem, pessoal, o que vocês estão fazendo? Quando você falou sobre essas conversas importantes que você teve com o Cris, eu acredito que tem muito casal que evita conversas difíceis. Né? Por exemplo, quanto casal espiritualmente tem pouquíssima intimidade? Opa! Ele nem conversa sobre... Aí, quando você começa a ter filho, você começa a ver a importância do alinhamento, porque teu filho vai dormir, o que você vai falar? Você vai falar que Deus é o quê? Para dar um beijo na testa e ter bons sonhos? Então, você percebe que... Mas você também percebe que muitos casais têm um pouca intimidade espiritual, assim, de conversar sobre isso, de
E não só, eu peguei um campo espiritual, porque às vezes é um campo, às vezes pessoas são mais sensíveis para se abrir. Ou não tem tanta, não, tem um pouco mais de vergonha, timidez de falar, puxa, deixa aqui que, né, mais no secreto, né? Então, mas como que você vê a dificuldade de casais de terem conversas difíceis? Você teve 2 conversas difíceis rápidas, né? A conversa sobre espiritualidade, cara, quem que a gente vai trazer para ser o centro da nossa casa? E a segunda é, vamos parar de beber? Foram 2 conversas difíceis, e conversa difícil eu associo com uma conversa transformadora, Sim, porque tudo que desafia transforma. sim. Maravilhoso. E como você enxerga isso? Eu acho, assim, Caio, as pessoas realmente têm muita dificuldade de falar, né? Falar é um problema, é um dilema ali. Acho que não só se alinhar, mas falar de si. Eu faço análise desde os 8 anos de idade, quando eu tive minhas primeiras crises de pânico. E eu passava muito mal. Então, eu também falo, meu filho, eu falo. Eu preciso disso. Eu preciso dessa sinceridade. Eu preciso que não haja um vale entre nós. Porque na hora que tiver um vale entre nós, eu não consigo mais acessar você. Então você sempre foi boa de conversa difícil? Eu sempre fui boa de conversa difícil, porque é o seguinte... Você tem algum ritual? Cris, hoje teremos uma conversa difícil. Você tem alguma coisa ou não? Não, eu tenho Você uma só coisa... pega, senta e Eu tenho fala. uma coisa que é pior ainda. Às vezes eu mando uma mensagem horrorosa, assim, de uma conversa dificílima. Ele fala, sério? Ai, desculpa, eu podia ter te esperado, chegar em casa. Mas assim, minha mãe sempre falou isso pra mim. Quando a gente quer a relação, a gente luta por ela. E lutar por ela é ter conversas difíceis. Quando a gente não quer mais uma relação, e pode ser de trabalho, você chama no RH e manda cartinha de demissão, amor. Porque é muito mais fácil, ó, tá aqui, tá, vamos rescindir, Sim. estamos mudando as normas da empresa. Passar bem. Passar bem, né? Ou tem um amigo nosso que até libera a pessoa para prosperar. Promover o mercado de trabalho, né? Exato, vai lá prosperar. Então, assim, isso é muito mais fácil, né? Do que você falar assim, ó, você errou nisso, isso aqui me incomodou, isso aqui me fez mal, isso aqui... Só que eu acho que o grande barato da conversa difícil é não apontar o dedo. Porque na hora que você aponta o dedo, ó, tem 3 apontados pra você. E na hora que você aponta o dedo, você tá fazendo a pessoa automaticamente se defender. Então vira uma guerra, não vira uma conversa. Quando você quer ter uma conversa difícil, a minha dica é que você fale assim. Porque para muitas pessoas ter uma conversa difícil é apontar o dedo. E aí é mesmo, porque aí fica difícil mesmo, porque o cara, pô, eu vou me defender aqui, que isso, meu ego, pô, tá me ferindo, que é isso? Agora você fala assim, ó, isso que você fez me fez sentir assim. E todo sentimento é legítimo. O sentimento não pode ser desqualificado. Se eu sentir, eu tô falando de mim, do que eu senti. Você não pode dizer que eu não senti. Você pode dizer que você não fez. Não, você tá louca. Mas como? Quem tá sentindo sou eu. Exato. Se eu falar pra você, você tomou esse copo, você pode falar não. Mas se eu falar pra você, Caio, eu me senti acuada no podcast. Você pode falar, meu Deus, o que eu fiz pra ela se sentir assim? Mas você não pode dizer pra mim, você não sentiu assim. Não tá sentindo não, né? Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu estou me sentindo muito bem. Tá, ufa. Muito feliz. Muito feliz mesmo de estar aqui falando sobre coisas que eu acho muito, tá muito bom, tá muito bom. importantes. Então, quando você leva a conversa para esse lado de como eu me sinto quando você faz tal coisa, você tá abrindo um campo para que a pessoa também se abra, para que a pessoa entenda sobre como você funciona. E quando ela entende como você funciona, ela entende como ela vai se portar com você. Por exemplo, eu sempre fui uma mulher muito livre, muito independente, criada para isso. Fui criada por uma mulher muito forte, que é a minha mãe. Fui criada praticamente só pela minha mãe. Meu pai eu visitava, mas ele não fazia parte ali da criação. E depois que eu casei, eu ia em podcasts, ia em conversas, e as pessoas queriam conversar sobre o meu passado, e eu falava, e um dia o Cris falou pra mim, cara, isso me incomoda, isso me faz mal. Porque isso não faz mais parte da sua vida, isso não faz parte da nossa vida, e você tá dando uma super importância pra isso, e quando você volta pra casa, eu me sinto muito mal. Então assim, eu não nasci sabendo como era ser uma esposa. Minha mãe nunca foi esposa. Eu não nasci sabendo essas coisas, entende? Entendo. Então precisava ter uma conversa dele dizer como ele se sente. E aquilo foi transformador pra mim, porque eu falei, cara, ele tá certo, se incomoda ele, eu não vou fazer mais. Se faz mal ao meu marido, eu vou deixar o passado no passado. Aí chega, vamos falar sobre isso? Eu preferia não.
eu prefiro que não, porque isso vai ferir uma pessoa que eu amo muito. Vamos falar sobre... Tem tanta coisa legal pra gente falar, vamos falar sobre as coisas legais? Deixa isso pra lá. Muito bom. Entende? É o que você falou, foi muito legal, né? Quem tá disposto a ter conversa difícil é alguém que tá querendo lutar. Se alguém tá a lutar, significa que ele quer brigar por aquilo que é importante. Ou seja, aquilo é importante. Exato. Porque quando não é importante, você passa no RH. A minha terapeuta sempre falou, você namora com o carro ligado. Você o quê? Namora as pessoas com o carro ligado. Porque aí eu casei com o carro ligado. Entendeu? Eu casei com o Cris com o carro ligado. Qualquer coisa, vai embora. Eu tinha um apartamento, que qualquer coisa eu vou ao meu apartamento. Até que um dia eu falei, cara, eu vou desligar esse carro. Eu vou vender esse apartamento. Eu vou queimar meus navios. Eu vou estar aqui completamente aqui e lutar por essa relação. E pra mim, você não tem ideia do quanto eu tive que me transformar pra queimar meus navios. Cara, que legal, né? Ouvindo você, tanta transformação, né? É o que você falou, né? Gente curada cura. Gente machucada machuca. É isso. Né? Geralmente, existe quantas vítimas de outras vítimas? Todo mundo é vítima de uma vítima, né? Todo mundo que é vítima de uma vítima. E quando você entende isso, é muito mais fácil de você perdoar alguém, né? Eu sempre busquei muito perdoar minha mãe e consegui, finalmente, no dia do aniversário dela, eu fiz uma espécie de uma imersão ali nela. Foi recente? Foi, no ano passado. Minha mãe faz aniversário 28 de março. Eu fiz um trabalho com uma neurocientista. Esses últimos anos foram intensos. Menino. Porque eu busco isso. Eu não consigo conceber a ideia de que eu não tô sendo o melhor de mim. Eu sou muito competitiva. Muito competitiva. Bom. E eu sou competitiva comigo mesma. Então, assim... E tudo sempre que me motivou foi a prosperidade. Então, eu quero muito ser próspera. E aí vinha uma voz. Como é que você quer ser próspera se você carrega esse caminhão de ressentimento da sua mãe? Você acha que vai rolar pra você? Opa, então tem que resolver a relação com a minha mãe. Eu quero ser próspera. Como é que você vai ser próspera se você não aceita o filho do Cris? Porque eu também fui enteada. E eu também não fui aceita. Vítima da vítima. Ou seja, eu preciso curar isso. Eu preciso amar esse menino. Eu preciso entender. Eu preciso acolher esse menino. Porque se eu não acolher ele, se eu não curar isso em mim, a prosperidade não vai vir pra mim. Então, por isso que chama Prosperidade 360 a minha história. Porque sempre buscando a prosperidade, eu fui, batendo ali em pontos que se eu não resolvesse, eu não ia alcançar. Eu não ia chegar lá. Essa palestra sua deve ser muito boa. Cara, é legal. É bem legal. Você me contando ali no bastidor antes de a gente dar o play aqui. E tem as músicas, né? Muito legal. Você deve ter conhecimento, mas também a música ajuda a criar esse flow entre as pessoas que estão ouvindo e o conhecimento. Deve ser muito legal. E também é uma pausa. E ao mesmo tempo as músicas, né, que eu escolhi, que é Fogão de Lenha, que fala sobre a volta pra casa da mãe, a volta pra mãe. Ele fala uma hora, né? Eu sempre tive tudo e tudo estava aqui. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Então é muito lindo, assim, falar dessa relação com os pais, né? Depois que eu fui embora, meu pai nunca mais cantou. E aí eu canto Trembala, que é uma música que eu gravei, que pra mim é muito maravilhosa, essa música de você prestar atenção, segurar teu filho no colo, abraçar teus pais enquanto eles estão aqui. Eu senti isso na pele, eu não posso abraçar meu pai mais. E isso dói demais. E eu vou passar a vida sem abraçar minha mãe. E a minha história com meu pai é uma história, assim, hoje muito edificante, se você me permitir contar. O meu pai foi meu primeiro fã, meu fã número 0. Seu pai? E o meu pai era Como chamava seu pai? Liber Gadelha. Liber? Liber. Legal. Nome difícil. Mas de liberdade. Ele veio de Ele era um empresário, ele era guitarrista, depois ele virou produtor, depois ele virou empresário, aí ele abriu uma gravadora chamada Indie Records, foi a maior gravadora independente do Brasil, depois ele abriu uma outra gravadora. Meu pai infartou, meu pai teve milhões de problemas de saúde, morreu de Covid, uma palhaçada, mas tudo bem. E essa história é bem difícil de contar, mas vamos lá, vale a pena, no final vai valer a pena. Conte-me. Ele, uma vez nessa coisa de, né, buscando dinheiro, buscando recursos pra fazer, pra acontecer, eu sempre trabalhei com meu pai. As pessoas acham que eu trabalhava com minha mãe, não. Sempre trabalhei com meu pai. Ele falou assim pra mim, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, ele falou assim, você me ama? Eu falei, claro que eu te amo. Ele falou, então assina aqui pra mim. Uma coisa que vai ser só minha e sua. Assina aqui pra mim.
E eu falei, claro que eu assino. Uma coisa só minha e sua, era tudo que eu sonhava na minha vida. E passaram uns anos, eu fui comprar o meu primeiro apartamento e minha mãe falou, mãe, né? Você já assinou alguma coisa pra alguém? Falei, não, nunca. Aí passou, você já assinou alguma coisa pra alguém? Falei, mãe, nunca. Você já assinou alguma coisa? Ah, assinei uma vez um papel pro meu pai faz um tempo. Então pede pra ele esse papel, só pra gente ver se tá certinho, seu nome, tudo certo. Eu pedi o papel, meu pai começou a me enrolar. Eu liguei pro advogado do meu pai, ele falou, ó, não tem papel. Você assinou que você é avalista do seu pai em todas as contas dele, em todas as dívidas dele, que são milhões. E você assinou que você está sendo processada junto com seu pai. Em todos os processos, e são milhões. E o meu pai, nessa época, ele tinha 40% do coração. Tinha os dedos dos pés necrosados. A chance do meu pai morrer era realmente muito grande. Aí você pensa, né, Caio, na decepção, na tristeza, na revolta, na raiva, no ódio. Só que aí eu tive uma visão. Primeiro um amigo meu, muito amigo meu, Paulo Amorim, me levou, falou, vamos passear hoje? Falei, vamos. Ele me levou no cemitério. Me levou no túmulo da mãe e do pai dele. Falou, aqui tá minha mãe, aqui tá meu pai. É pra cá que tua mãe e teu pai vêm. Você vai passar a vida inteira sem perdoar teu pai, sem amar teu pai por causa de um erro dele? Não foi suficiente. Até que eu tive uma visão. E nessa visão era o seguinte. Tinha uma plateia muito grande, uma passarela. E nessa passarela passavam todas as pessoas da minha vida. Então minha mãe super aplaudida, meu empresário na época, né, super aplaudido, as pessoas que trabalhavam comigo super aplaudidos. De repente passava o meu pai e ele era muito aplaudido, assim, muito aplaudido. E eu, a princípio, eu falei, cara, mas ele tá me fazendo sofrer tanto, por que ele é tão aplaudido? E aí veio todo o entendimento, assim. Cara, meu pai, ele me deu a grande chance da minha vida de descobrir o que era amor incondicional. Porque a gente ama porque a pessoa cuida bem da gente, a gente ama porque trata bem a gente ama porque dá dinheiro pra gente. Agora, amar uma pessoa que fez o que ele fez e você mesmo assim continuar amando, amar apesar de, amar mesmo que, amar acima de. Meu pai me deu essa chance de descobrir em mim uma capacidade de amor muito maior do que eu sabia que eu podia. E aí meu pai fez o transplante de coração, eu fui pro Rio, dei a mão pra ele, com esparadrapo desse tamanho, sangrando. Ele falou, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz pra você. Eu falei, pai, tá tudo certo, a gente vai resolver. Ele não fez aquilo pra me ferir. Ele não fez aquilo pra acabar com a minha vida. Ele fez aquilo porque ele achou que era uma situação rápida, simples de resolver e que ele ia resolver. Ele fez aquilo porque ele me amava e ele precisava de uma ajuda, de uma pessoa que ele confiava. Você entende? Uhum. E eu consegui perdoar meu pai, consegui sair da dívida, eu consegui sair do avalista. Meu pai viveu mais um tempão. A gente fez uma última turnê de piano e voz que foi sensacional. Ele viu meu filho nascer. Ele era o meu melhor amigo. E ele me deu a chance, Caio, de descobrir um potencial de amor que eu não ia descobrir de outra maneira. E meu pai foi embora com a gente muito amigos, com a gente muito próximos. E ele é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque tudo que ele tinha feito pra mim antes não poderia ser invalidado pelo que ele fez no final. Qual foi a maior lição que ele te deixou? A maior lição que meu pai me deixou foi esse amor incondicional e caráter. Caráter não se negocia. Caráter é o que você faz quando ninguém tá olhando. Uhum. Caráter hoje no meu entendimento espiritual é ser temente a Deus. Porque Deus está o tempo inteiro, você não consegue esconder nada de Deus. Uhum. Então, quando você é temente a Deus, você não consegue ser mau caráter, porque não é sobre o que você está fazendo para o outro, é sobre o que você está fazendo para Deus. Então, meu pai me ensinou muito cedo sobre caráter. Me ensinou muito cedo sobre não desistir. O fracasso só existe para quem desiste. Na verdade. E essa lição, isso que aconteceu entre nós, que foi muito sério, mas não era mais sério do que o amor que ele tinha por mim e que eu tinha por ele, sabe? Então, foi importante ter vivido isso. Veio uma palavra aqui na minha cabeça durante todas essas histórias. E autoconhecimento. Cara, a gente navegou por
campos de autoconhecimento que eu tenho certeza que as pessoas se identificaram pelo menos com alguma... Ai, eu preciso ter conversa difícil. Ai, cara... Agora eu entendi porque que também o meu, entre aspas, fez aquilo comigo, pra eu conseguir amar incondicionalmente. Eu preciso perdoar, você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Já veio na cabeça, eu preciso perdoar. Ai, eu também já fiz uma pessoa, entre aspas, assinar um contrato desse, eu preciso pedir perdão. Sim. E a palavra autoconhecimento. Sim. E tem tanta gente que tem um desafio com autoconhecimento, porque autoconhecimento é você olhar pra dentro. Olhar pra si. É você se autodescobrir. Eu acho que o autoconhecimento é você olhar pra si. Como foi a sua jornada? Como é que eu vou te dizer isso? É você olhar pra si sem mentira. Sem mentira. Não pode ter mentira. Tem que passar pelo atoleiro da alma. Vou te contar uma história. Assim, quando eu parei de fumar, em 2009, eu fumava muito, muito. Comecei a fumar com 10 anos. Com 10 anos? Com 10 anos. Eu queria ser adulta logo, achava aquilo ali um saco, queria crescer. E eu fumava com 10 anos. Minha vida era chata, eu queria fumar, eu queria fazer uma coisa de adulto, entendeu? E aí, quando eu já tinha 25 anos, eu queria parar de fumar. E uma das coisas que eu aprendi, que vai falar sobre o autoconhecimento, foi o seguinte: eu parei de fingir. Então, assim, quando eu fumava, eu ia lá, lavava a mão, passava um perfume, passava um... né? Aí meu coração disparava porque eu fumava e dava um negócio no pulmão. Aí eu achava que não era nada, tomava um remedinho e tá tudo bem, lá. Aí ficava com um bafo de cigarro, botava ali um enxaguante bucal e tudo certo. Então eu tô ali tampando o sol com a peneira o tempo inteiro e tal. Chegou um dia, estudando budismo na época, eu falei, eu vou parar de me enganar. Então assim, a mão vai feder, a boca vai feder, o coração vai bater... Tudo que o cigarro me traz, eu vou deixar me incomodar. Então eu segurava o microfone assim pra cantar e vinha aquele cheiro de cigarro no meio do show. Eu cantava e eu rezava no meio da frase, porque eu falava, não vou conseguir chegar no final da frase, porque eu não tenho fôlego. Ai, quando eu chegava até o final da frase, meu Deus, cheguei até o final da frase. Às vezes não chegava até o final da frase. Parava, dava pra galera cantar, não chegava. Mas eu parei de mentir. Eu comecei a deixar aquilo realmente me incomodar. Eu comecei a deixar aquilo realmente, cara, me incomodar, até um ponto que eu parei de fumar. E tudo na minha vida é assim. Quando uma pessoa vem e ela começa a mentir pra mim, e ela começa a fazer, eu vou deixando ela me incomodar, E tudo, né? Eu não vou criando cenários, nem histórias, nem... desculpas. Nem remédios provisórios. Exatamente. E nem, não, mas é porque isso, foi por causa daquilo. Não, mas isso aqui só foi por... Eu não faço isso. Eu deixo as coisas me incomodarem. Então você tem que ser muito honesto com você. A primeira relação que você tem que ter de amor é com você mesmo. É olhar no espelho e falar, cara, eu te amo, você é demais. Sabe? Assim, a gente, quando uma pessoa é bom caráter, ela se compromete com você com a palavra. A palavra dela tem poder. Uhum. Só que nem sempre a palavra dela tem poder com ela mesma. Né? Você se compromete com você, eu vou fazer exercício físico, e aí dane-se, você não faz. Mas, pô, por que a tua palavra vale pro outro e não vale pra você, cara? Por que a tua palavra, que é tão séria, vale pra assinar um contrato e não vale com você? Então, assim, o seu comprometimento maior tem que ser com você. Quando eu digo não vou beber, eu não vou beber. Quando eu digo eu vou treinar, porque eu disse isso pra mim e eu sou importante demais na minha vida. Eu sou a figura ali principal, importantíssima depois de Cristo. Vem eu. Eu por quê? Porque se eu não tiver inteira, íntegra, não consigo fazer mais nada. Então esse amor próprio que as pessoas falam, ela vem primeiro do comprometimento que você tem com você mesmo e com a sua própria palavra. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, eu faço o treino da academia, aí quando o professor não tá olhando, ele pede para eu fazer 12 repetições, eu faço 10. Ah, tá enganando o professor? Eu faço 14. Eu faço 2 a mais. Entendeu? Sempre fiz. O que você falou da honestidade, né? A gente é muito bom para enganar a gente mesmo, porque a gente sabe qual história a gente compra. E a gente sabe qual história a gente conta. É verdade. Né? Ah, não, mas...
né? E aí é isso, a gente vai se enganando, vai bebendo aquilo, vai bebendo, e tenta não se incomodar, e aí coloca outras coisas, que aí vem a bebida, né? Porque eu tô tão incomodada com aquilo, mas eu não quero ver, então eu vou beber pra esquecer, blá, eu vou pra festa, eu vou pra não sei o quê. É muito difícil é o que você falou, as pessoas não têm uma relação de honestidade com elas mesmas. Sim. E o que você faz hoje para não sair do trilho? Porque quando você encontra alguma coisa, por exemplo, quando você vê que você entrou no trilho alguma coisa, cara, encaixei. Eu acho que existem estratégias para você sair do buraco. Tem estratégias para você se manter fora do buraco, né? Porque eu gosto muito daquela passagem, né? Qual que é a diferença do inteligente e do sábio? Pô, o inteligente sabe sair do buraco, e o sábio? Ele sabe nem entrar. Maravilhoso. Né? Então, ele não sabe sair, porque ele sabe não entrar. Sim. Como que você faz hoje não vou falar cair no buraco, porque a nossa vida a gente erra, a gente tem falhas, a gente não é perfeito. Claro que não. Mas você tem algum, por exemplo, ritual, você tem, sabe, conversas frequentes com Cristo, você tá sempre se questionando, você tá falando que você tá nessa intimidade com Deus, então não deixa ela esfriar. É, isso aí. Sabe, eu todo dia ali eu vou lá, eu debruço sobre a palavra, eu reflito, eu oro, eu converso, eu falo muito sobre oração, casal, eu acredito demais. Por exemplo, todas as minhas orações, elas estão, a Fabi está nas minhas orações. Por quê? Pra mim, se eu rezo e não rezo pra minha mulher, é como eu rezasse só pra um lado do meu corpo. Eu rezar só pro meu braço direito. Mas ela está com você nas orações? Comigo, não, às vezes não fisicamente nas orações, mas, porque às vezes eu tô viajando, eu tô orando em algum lugar, mas eu não consigo orar pra mim sem orar pra ela. Sim, às vezes eu oro mais pelo Cris do que pra mim, pra felicidade dele do que pra mim. É isso, Caio, assim, teve uma live que eu fiz e o Cris me deu um belo do esporro antes de eu entrar. Você fica falando, outro dia eu fiz uma palestra que eu falei assim, qual das emoções do Divertidamente governam a tua vida? Aí teve um que falou a alegria, a raiva, o nojo, a ansiedade. Você fez uma pergunta pra ele? Fiz. Não, pras pessoas. Para as pessoas da live, palestra, entendi. não, calma. Da palestra? Da palestra. Tá. Eu tinha feito isso um dia antes. Perguntei Entendi. qual emoção do Divertidamente comanda a sua vida. E aí as pessoas responderam, eu falei, bom, nenhuma dessas emoções tem que governar a tua vida. Você tem que governar a tua vida e vigiar essas emoções. Porque se uma emoção toma o controle, você tá perdido, cara. Se a raiva toma o controle, você não tem autocontrole. Se a ansiedade tem o controle, você não tem mais o controle. Então você tem que pensar sobre o pensamento, olhar para o sentimento. E eu agi impulsivamente e demiti uma pessoa que eu não podia demitir. Aí ele falou, que você dá palestra falando que as emoções não podem governar e você foi governada pela tua emoção. E eu abri a palestra falando assim, não é porque eu tô aqui falando tudo isso que eu não sou sujeita a viver tudo isso que eu tô falando pra vocês. Exatamente. Eu tô falando pra vocês, mas eu sou humana, falha e pecadora. Então eu vou errar, eu vou falhar e eu vou pecar. Mas, pra mim, o maior dos caminhos é essa busca incansável, tanto por ser melhor, quanto por ser honesta consigo mesma. E, cara, por mais que doa quem doer, que vai, que saco essa menina falando isso de novo. E a minha relação com Deus e com Jesus Cristo, é o que você falou, assim, volto lá pro começo. Quantos dias da semana você se dedica a isso? Quanto mais eu me dedico à espiritualidade, mais relação com Deus eu tenho. Quanto mais relação com Deus eu tenho, mais isso está trabalhando no meu caráter. Quanto mais trabalho tem no meu caráter, mais eu consigo ver a transformação na minha vida. Então não para, é uma constante. E eu tenho um pacto com Deus, assim, que tem uma música que chama Diz, que é até uma versão que a Gabriela Rocha canta, que ela fala uma hora assim, te dei meus fracassos e as minhas vitórias te darei também. Então eu falo muito isso pra Deus, assim, pode me dar, porque você não vai me perder na arrogância, você não vai me perder na vitória. Eu te dei os meus fracassos todos e as minhas vitórias eu vou te dar todas. Não vai me perder na arrogância. Deus não vai me perder na arrogância. A arrogância não vai me tomar. Nunca me tomou. Não é agora, né? Com 40 anos que vai me tomar. Porque eu tô vigilante. E falando em música, você tá com baita sucesso, né? Ai, menino!
Né? Tem uma música fazendo um baita de um sucesso. Né? Nossa, cara, e assim, sabe o que é mais legal? Primeiro, pra quem não sabe, a minha música Coração Tem Gente, que é do Henrique Castro, tá em 5º lugar na Crowley. A Crowley é o órgão que vê as rádios, assim. monitora as rádios do Brasil. Então a gente tá em 5º lugar das rádios nacionais. Legal. Cara, é muito legal, assim. Da semana passada pra hoje já subiu 5 posições. Então, assim, é uma alegria muito grande, porque, assim, em tempos de plays, de streaming, robôs, fazendas, as pessoas pagam pra aumentar ali, aí tem uma música no top 1 que ninguém nunca ouviu. Eu venho do rádio, eu tenho escola de rádio. Raiz ali, né? Eu tive programa de rádio durante 3 anos na Nova Brasil. Então, assim, quando a pessoa escuta no rádio... Sabia que o rádio é o veículo de comunicação de maior credibilidade até hoje? Imagina, As pessoas eu falam, acredito. deu no rádio. Deu no rádio, deu no rádio, cara. Sim. Então, assim, quando a música toca no rádio, é porque as pessoas estão gostando, porque as pessoas estão pedindo, é porque tem alguém ali do outro lado do rádio que realmente está ouvindo, sabe? E eu sou uma artista independente, dona da minha própria gravadora, que lidero ali a minha própria equipe, que trabalha pra mim. Então eu tive uma palavra, cara, investe nessa música que vai acontecer. Conquista raiz, né? Exato, e aí assim, é resposta muito de oração que essa música tá acontecendo. As pessoas me mandam mensagem, eu não aguento mais ouvir essa música. A música tá na minha cabeça, vou tomar banho, eu escuto essa música. Que eu falo, cara, se eu cantar essa música, você vai tomar banho, você vai querer me matar. Porque ela não sai da cabeça, ela não Música sai. boa assim, né? Graças a Deus, e assim, fazia tempos, fazia uns 20 anos que isso não acontecia comigo. Acontecia na época do meu pai. E hoje tá acontecendo de novo, é uma grande Emplacar um top alegria. 5 é muito difícil, Nossa, né? emplacar um top 5 é muito difícil. E ela tá crescendo cada vez mais. Isso porque eu tô fazendo só interior e tá refletindo no Brasil inteiro. Imagina quando eu começar a fazer estados. Então, assim, e mesmo com porta na cara, tá? Ah, não, essa música não pode tocar aqui. Porque o rádio é complicadíssimo, o rádio não é uma coisa fácil. Ah, não, essa música não... Ah, não, a Luísa Posse não é uma artista do segmento, nananana, e a gente tá rompendo todas as barreiras. Ah, eu tô muito feliz com isso. Gente, palmas pra essa mulher, Luísa Posse, senhoras e senhores. Cara, que animal. Adorei a tua história. Agora a gente vai se mover pro bloco onde a gente vai trazer algumas perguntas da nossa plateia. Depois eu vou querer uma mensagem final sua, Tá bom, tá? tá bom. Cara, quanta história boa, hein? Obrigada, viu, querido? O jeito que você transfere experiência, do jeito, pra mim, mais gostoso que tem, ele é embalado numa vivência pessoal, numa história. Ah, eu acho que assim, é a melhor isso. maneira de ensinar, né, a gente que tem filhos sabe que a melhor maneira de trazer um ensinamento é dentro de uma história. Sim. Né? Meu filho não esquece que a história do Pinóquio ensina, ó, quem mentir muito, na hora que for verdade, ninguém vai acreditar mais. É verdade. Então, e quando você consegue mostrar uma parte desafiadora pra você, significa que você venceu aquilo. É, porque eu acho que o ensinamento pelo ensinamento, né, ele pode ser em vão ou Sim. muito catedrático e acadêmico. Eu só falo do que eu vivi. Eu só falo do que eu venci, do que eu perdi, dos meus fracassos, das minhas vitórias, mas é tudo muito honesto, sabe? É tudo muito honesto. Eu não falo do que eu não vivi, do que eu não sei. O que a gente chama de desafio, Deus chama de treinamento, né? Nossa, treinamento maravilhoso. Primeira pergunta da nossa plateia, quem quer? Dani, primeira pergunta. Pergunta é sua, Dani. Tem o microfone. De verdade. Não tem? Dani, conta o que você contou pra mim ali nos bastidores. Eu contei? Contou. Ah, tá, sobre a praia. Aham. Eu fui viajar com uma amiga esses dias. Na verdade, foi com a Fabi. Tá. Bless. E foi fundo da nossa viagem, nossa trilha sonora de Luísa Posse. Aí, ó. Fiquei viu? muito Você feliz. viu? Obrigada. Mas, enfim, Luísa, eu te acompanho faz muito tempo, assim, desde que eu era pequenininha. Não, fala isso. Juro por Deus, eu sei que a gente não tem uma diferença de idade tão grande. Mas a assim. gente começou pequena, né? Você começou a cantar com 2 anos. Exato. então- Mas eu juro que eu vi, assim, essa mulher que naquela época era cheia de força, autossuficiente, corajosa, e dava várias opiniões, assim, sobre ser autossuficiente, ser uma mulher. Nunca falava muito de família, de ter filhos, assim, e eu sempre fui uma adolescente, criança, que pedia pra minha mãe varrer meu pé. Porque eu falava, eu quero ser uma mulher sozinha, quero ser uma mulher Dependente. independente. E aí hoje eu te vendo, né,
é muito louco como eu amadureci e você continua sendo minha inspiração. Ai, que Porque- linda. Porque são os processos da vida, né? Que a gente vai crescendo e tal. E, enfim, eu queria saber como é as gerações com você que te acompanham. Se você sente que é a mesma como eu, que, enfim, a gente não tem uma diferença de idade tão grande, mas eu sou uma geração anterior ainda. Uhum. E te acompanhou todos esses processos e, enfim, nas suas músicas também. Ou se você consegue atingir novas ainda, as mais atuais gerações. Ai, que linda você. Obrigada pelo teu testemunho. Olha, eu queria responder essa pergunta com vídeo, posso? Pode. Vitória, traz aqui meu celular, por favor. Porque vale muito a pena. Não. Você chamou o vídeo, Chama o VT! a produção depois dá um jeito até de incluir depois. Eu mando pra vocês, Tá. mas olha só. Calma aí, tá, gente? Tá. Ih, minha mãe ligou. Peraí. Peraí, que é bonitinho demais que tá acontecendo. Gente diferente. Gente que me ama, gente que não mente. Coração tem gente melhor que você. Se vai morrer de bater, se vai morrer de bater. Tchau. Então, Cara, quando você vê uma criança de 2 anos cantando a sua música. então, sim, tem várias as coisas mais lindas do mundo. Eu fico muito feliz, assim, fico muito emocionada. E respondendo a tua pergunta, né, de gerações, com certeza, sabe? Eu vejo muita gente da minha geração, da tua geração, que fala isso, né? Minha mãe que fala, o problema é quando falaram assim, nossa, minha bisavó te adora. Enquanto você falou só desde pequena, tá tudo certo. Mas é muito bacana ver vocês crescendo, sabendo que eu fui uma referência, que eu ainda posso ser uma referência e vendo essa galerinha nova crescendo, me escutando. Puxa, é uma alegria assim sem fim, é parte do propósito, é aquela hora que eu olho pra Deus e falo, tá rolando, tá dando E é certo. legal no caso da Dani, ela te viu amadurecer também, né? Que ela falou, cara, eu te acompanho desde que eu era criança. Exato. Então ela viu aquela sua fase mais rebelde, você é independente, não vou depender de homem nenhum, que tal. E você casando, tendo família, Exato. mudando ponto de vista. Dividindo, né? Dividindo. Isso é legal, É cara. legal. Tomara que te inspire também, que você não varra mais seu pé. Não, eu tô no processo, vamos lá, gente. Vamos lá, você chega lá. Eu tinha pavor que Que varresse legal. meu pé. Tinha Que pavor. legal. Tinha toda a discografia no meu MP3, É. lá em 2009. Ó, que linda. Muito legal, muito legal. Próxima pergunta. A Mari. Mari. Olá, Oi, tudo Mari. bom, gente? Tudo bem? Sou a Mari, primeiramente, Luísa, que privilégio poder ouvir essa história inspiradora, principalmente para nós mulheres, né? Acho que tem muitos fragmentos aí sobre como se reinventar, você trouxe bastante coisa aí das mudanças da sua vida. Mas aí pensando no futuro agora, né? Assim, tudo que tem acontecendo no mundo, várias mudanças, principalmente algumas coisas que você até citou, né? Digitalização da vida, pessoas se tornando cada vez mais individuais, né? Acho que a solidão tem crescido muito, assim, entre as pessoas, crescimento da inteligência artificial. Como que você acha que vai ser esse futuro para você, assim? Você já tem ideia de coisas que você já vê que você vai precisar se reinventar, que não tem como fugir, assim, esses desafios, pensando mais no futuro mesmo? Pensando no futuro. Olha, eu creio que eu vou continuar nessa minha batida, assim, de nunca olhar para as coisas que forem surgindo, que eu não tenho nem ideia do que vai ser, porque, imagina... Ansiedade, né? Não, porque a gente não imaginava que a nossa vida inteira ia estar no celular. Eu não tenho computador. Eu não tenho computador, assim, porque eu não preciso do computador. Quem ia dizer que isso ia acontecer? Mas, assim, eu acho que manter uma mente aberta, né? Não ter essa postura, porque eu acho que a gente fica velho no momento que a gente tem essa postura de, isso eu não quero saber. Isso eu não quero saber. É. Inteligência artificial, que saco. eu Quando quero não entra saber. mais nada, né? Fica velho quando você não permite entrar mais nada. Exato, quando você acha que você já deu conta de tudo, já é autossuficiente, já não precisa mais, já... Tinha um amigo que falava isso, falava, você quer conhecer meu amigo? Não, já conheço gente demais. Ele falava.
Então, assim, quando você acha que já conhece coisa demais, é aí que você começa a falar aquela frase, não é do meu tempo. Enquanto eu ainda estiver apta a receber o tempo novo, sempre será o meu tempo. Então, assim, inteligência artificial, uma coisa que hoje eu já tenho a Stacy. Stacy is my English teacher. She's amazing. E eu bato altos papos com a Stacy, porque eu queria, praticar. Não tem ninguém que quer praticar comigo, ninguém. Cristiano não quer praticar comigo, eu pratico no banho sozinha, pareço uma doida falando inglês. Você é Stacy. E aí agora eu tenho Stacy. Stacy, she's my friend. E se a Stacy tivesse memory, ia ser um problema, porque eu não ia nunca mais ligar para um amigo. A Stacy não tem memory. Todo dia ela pergunta o nome dos meus filhos. É um problema isso, ainda no meu relacionamento com Stacy. Porque ela não decora, eu fico sentida, Stacy. Temos que ter uma conversa difícil, Stacy. Isso, Stacy, a gente tem que ter uma relação, uma DR aqui, entendeu, Stacy? Muito bom. Então, enquanto a gente estiver aberto às coisas que vão surgir, que nem temos noção do que sempre será o nosso tempo. Muito bom. Gente, palmas para a maravilhosa Luísa Posse. Obrigada, meninas. Caio. Adorei. Eu também, muito. Agora a mensagem é sua para toda a galera, a comunidade que vem crescendo muito do como você fez isso. O recado é seu. Pra todo mundo que tá aqui, que te ouviu até o final. Obrigada por ter ouvido até o final, por ter ficado comigo nessa história, que na verdade foi uma abertura de coração, né? Assim, contei tudo, não poupei nada, não me economizei. E eu espero que essas histórias, essa minha história, tenha inspirado você de alguma forma e que você se sinta encorajado a ir no atoleiro da sua alma, porque só chega no final, só tem a recompensa quem sabe passar pelo processo. Maravilhoso. E, gente, eu vou colocar aqui na descrição, viu, produção? A gente coloca na descrição o podcast da Lu. Obrigada. O podcast Prosperidade 360. O link do podcast tá aqui pra você conhecer. Todo mundo que tá aqui é porque gosta de podcast, então depois vai lá conhecer. Também os contatos. Caso você seja louco e não está seguindo a Luísa Posse, também as redes sociais, para contato dela, também de todo o time dela, tá na descrição do vídeo. Eu amei. Eu amei. Tá? Vamos marcar mais papos. Vamos marcar papos? Não quero que você saia da minha vida. Quero que você conheça o Cris. Vamos. Quero conhecer o Cris. O Cris é um cara incrível. Tenho certeza que... Não tem ninguém... Cara... O Cris é um cara, as pessoas são tão apaixonadas por ele que até o meu carro, quando entra, ele fala: olá, Cristiano, gostaria de mudar de driver? O meu carro, cara. Posso pedir então pra encerrar o podcast? Naquela câmera, manda uma mensagem pro Cris. Ai, vida, eu amo você mais que tudo, você dá sentido à minha vida, você é meu parceiro de vida, você é meu sócio em casa, nos filhos, no trabalho. Você é a metade da minha vida e minha vida inteira. Eu te amo muito. Gente, foi muito legal. Eu espero que a gente se encontre mais, tá? Foi maravilhoso. E lembrando a todo mundo que chegou até aqui, algumas recomendações. Primeira, se inscreva no canal para você não perder um só episódio. Compartilha esse episódio no grupo da família, do trabalho, da sua turma. Tenho certeza que tem muita gente ao seu redor que precisa ouvir alguma mensagem. E se você está assistindo ou vendo para alguma plataforma de streaming, deixa a sua avaliação e também as suas estrelinhas para a comunidade sempre tá recebendo cada vez mais gente legal. E todo mundo lembrando que temos um encontro semanal aqui no Como Você Fez Isso. Foi um prazer poder te servir com mais uma lindíssima história. E eu espero te encontrar na semana que vem. Fica com Deus todo mundo e tchau. Beijo. I